Entre Imagens e Palavras, episódio 4. Tema: Revolução Cultural e Política e a Era do Urbanismo. Na segunda metade do século XX, agora é recente, hein? Bem recente, então acho que os alunos e também eu acho que os colegas nossos vão começar a ter lembranças, né? Vai começar a vir aquela questão de nostalgia, Exatamente. tá? E os alunos, assim, né, vão começar a pensar, então foi daí que surgiu alguma coisa, né? Eles vão começar a ligar alguns pontos aí, tá? Então, voltando, na segunda metade do século XX, Curitiba passou por uma verdadeira revolução urbana, né? Parece até nome de banda, né? Revolução Urbana, É. né? Mas, enfim, teve um planejamento interessante, teve o transporte coletivo que a gente tem até hoje, na verdade, né? Então, nasce a ideia de um transporte coletivo, eu diria até mais interessante, que vai interligar alguns bairros, né? E parque. Nossa, o que Curitiba tem de parque não é brincadeira, tá? E parque não é só pra você andar, não é só pra você fazer exercício e tal. Ele tem uma função também muito interessante que, se der enchente, pra onde vai toda a água? Do parque, tá? Então, até eu acho que o professor de geografia explicaria melhor. Mas, né, a gente viu recentemente, né, com as enchentes, né, até no Rio Grande do Sul e outros lugares, o parque tem essa função de reter também, né, as inundações. Né? A vazão, né, da chuva. Isso, é como se fosse uma grande esponja, né? Exatamente. Todos os parques aí, beleza? Então, esse planejamento ele é fundamental para a cidade de Curitiba. Olha que interessante, segundo a prefeitura, foi nessa época que Curitiba começou a ganhar reconhecimento nacional por apostar em qualidade de vida e sustentabilidade. O sistema de transporte público, ele, dentro desse projeto iniciado na época do centenário da emancipação e principalmente da criação do chamado Plano Agache, criou-se toda uma estrutura de interligação no transporte que tinha como objetivo atender diferentes áreas da cidade, congregando elas, interligando elas, sobretudo até as regiões centrais e, posteriormente, com o surgimento da cidade industrial de Curitiba, até a área industrial da cidade. E um dos maiores símbolos desta transformação foi a criação do sistema de transporte coletivo, criado em 1974 e que ficou famoso principalmente pelo sistema de canaletas exclusivas para ônibus. Inclusive, alunos, canaleta do ônibus sempre toma muito cuidado, cuidado ao andar de bicicleta nesses locais. E que mais tarde virou uma referência mundial em transporte. Ainda voltando à canaleta, por favor, não vai pegar a rabeira, porque... Exatamente. Cara, olha aí, né? É outra coisa, é um absurdo também, né? A canaleta não é pra você andar de bike, tá? Tome muito cuidado também ao atravessar uma canaleta, porque hoje, né, do celular, todo mundo tá com o celular na mão, quer ficar lá jogando Pokémon, não vê o que tá acontecendo, vai atravessar, por favor, né? A gente tem que ter muito cuidado nessa hora, né? E, voltando ali pra questão do transporte coletivo, né? Esses dados que o Danilo trouxe, essas questões todas, também corroboram que a Urbis, né? A Urbis, a gente sabe, né, que é o órgão aqui de Curitiba que faz todo um registro, né, do transporte coletivo. E esses registros da prefeitura dizem que Curitiba foi a primeira cidade do Brasil, né, a adotar o BRT. Em inglês, né? Não sei se eu vou gastar meu inglês aqui, é Bus Rapid Transit, né? Que depois foi copiado em vários países, é o que dizem, tá? É o que tem, a gente tem BRT em outros lugares mesmo, tá? Então, Curitiba foi a primeira? Acredito que sim, tá? É o que dizem dados da URBS. E outra coisa também que foi marcado aí nessa cidade foi a criação dos parques, como eu falei ali, né? Que tem essa função também de derreter as enchentes, mas a gente também gosta desses parques. A gente vai... né, sei lá, dar uma passeada por lá, fazer um churrasquinho, às vezes, dependendo do parque, tem espaço para churrasquinho, verdade. Né, tem capivara, né, tem locais para você andar e a gente tem um parque famoso aqui que é cartão postal. Todo mundo que vem aqui em Curitiba tem que tirar foto do Jardim Botânico, tá? Inaugurado em 91 e o Parque Barigui, que é um pouco mais antigo aí, de 72, tá? Eles se tornaram símbolos de lazer e, ao mesmo tempo, preservação, né, ambiental. Então, foi muito importante também nesse sentido, tá? E como o professor Marcelo já havia comentado anteriormente, a ideia da criação de parques na cidade era simples e genial, porque além de serem áreas de lazer,
também se transformaram, né, em áreas que serviriam para dar vazão, né, ao aumento do fluxo de água dos rios em períodos de chuva, com isso protegendo o meio ambiente e também criando espaços de convivência pela cidade. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, também é um órgão extremamente importante neste processo de crescimento, desenvolvimento da cidade, porque ao ser criado em 1965, ele surgiu como uma instituição responsável por pensar o crescimento, pensar o desenvolvimento da cidade a longo prazo. E segundo esses documentos, né, do IPUC, enfim, né, que são esses órgãos que, além de regulamentar, também fazem uma pesquisa para tentar entender qual é o contexto da cidade, né? Isso também ajudou a organizar o uso do solo, né, o transporte e até a vida cultural. Veja que esses órgãos eles não são só para aquela coisa quadrada, né, de número e tudo mais, né? Eles servem o quê? Para direcionar. Então você direciona até a cultura, né, de uma região. Então isso é muito importante. Foi nessa época, por exemplo, que Curitiba ganhou a fama, né, como a gente conhece até hoje, de cidade modelo, né? Então ficou conhecidíssimo, né? Curitiba nossa, maravilhosa, né? Ela é a cidade modelo, tá? E essa revolução urbana, de maneira geral, fez Curitiba ser conhecida como uma cidade inovadora, né? Mas toda inovação também traz desafios, né? Inclusive, tem até o filme, como é o nome do diretor mesmo, que veio para Curitiba recentemente, né? Porque ele fez um filme, se inspirou em Curitiba por conta dessa modernidade, né? E fez um filme lá maravilhoso, né? Agora esqueci, não me veio o nome na cabeça, mas ele veio, acho que foi o Coppola que veio para cá. Ah, né? Sim. Né? Eu sei qual é o filme que você tá falando. E assim, é um filme maravilhoso, né? Não vi ainda, mas dizem que é maravilhoso, né? E, enfim, o Francis Ford Coppola usou como referência a nossa cidade, né? E a gente tem como base, como referência, né, esse nome de cidade modelo como algo fundamental também para a nossa cidade, né? E se torna referência até no Oscar, né? Quem sabe? Inclusive, virou até parte do folclore da cidade, né? A passagem do Coppola por Curitiba, fotos com pessoas aqui da cidade, né? Pessoas comuns. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que Curitiba cresceu, Curitiba criou uma estrutura de desenvolvimento planejado, isso também nos deixa uma pergunta. Como você consegue manter a tradição de ser uma cidade que cresce de maneira planejada e, ao mesmo tempo, garante que esse planejamento seja usufruído por toda a população? Como você consegue fazer isso? É isso, galera. Acredito que o nosso episódio chegou por aqui. Então, se você gostou, curta, comenta, compartilha. Se faltou alguma coisa aqui, também comenta, né? Faz o seu comentário, contribua também para o nosso podcast e a gente se vê numa próxima, tá bom? Até mais. Até mais, pessoal.